Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É sempre muito bom recebê-las para conversarmos. E hoje, uma conversa bastante colorida. Bem, a gente chama aqui nessa casa de reciclagem o trabalho e o tratamento que é feito naquela sala, como a gente sempre diz. Acontece que nas outras casas da SBE, a reciclagem são dois momentos diferentes, a reciclagem e a cromoterapia. Nas duas casas de Minas, aqui em Novo Cruzeiro, a reciclagem é feita em conjunto com a cromoterapia. Ao final desse estudo, vocês vão ver o tanto que isso é grandioso. O tanto que uma coisa potencializa a outra. Eu vou começar pela cromoterapia, que é uma prática terapêutica bastante difundida, que utiliza a frequência das cores para o equilíbrio, não só do corpo físico, mas também do corpo energético, que é conhecido como aura. Isso não é novo. Aliás, isso é bem antigo. Desde a Grécia, nos templos do Egito, já se usavam vitrais coloridos para que se pudesse absorver os benefícios das frequências de luz. Na Babilônia, das antigas civilizações da Índia, da China, e estava sempre associado esse tratamento a questões das emoções e da saúde. Acontece que naquela época, na antiguidade, faltavam estudos sobre isso. Faltava se conhecer exatamente como isso funcionava. E foi assim que isso despertou tanta curiosidade que chegou ao ponto de, no século XVIII, Newton criar um ramo específico da física, que é a ótica, para estudar a luz. Algum tempo depois, no século seguinte, um médico de nome Babbitt, no século XIX, ele escreveu um livro chamado Princípios da Luz e da Cor, em que ele já fala que a luz tem uma vibração específica e que afeta o nosso corpo e as nossas emoções. Einstein, através da teoria da relatividade, e Max Planck, na mecânica quântica, vem nos explicar que essa luz funciona tanto como partícula como onda, conforme porque havia essa discussão, afinal, o que é a luz? E que ela é formada por fótons, que são pacotes de quantidades sempre iguais para cada tipo de luz. E o que vai diferenciar um tipo de luz de outro é a quantidade de energia que cada fóton vai ter. Isso já foi um grande avanço, né, sem dúvida, no estudo da luz. Mas o que é a cor, na verdade? Isso que nós reconhecemos como cor. O Sol emite luz em várias frequências, em muitas frequências, mas nós não conseguimos ver toda a luz. Ninguém consegue ver a luz emitida por um micro-ondas, nós não conseguimos ver a luz emitida pelo rádio, pelas ondas baixas, pelo raio-x e pelos raios gama. A cor é a frequência, esse espectro de luz entre mais ou menos uns 700 nanômetros e 400 nanômetros, que é possível de ser percebido por nós. Então, nós vamos enxergar a luz como cor entre o vermelho e o violeta. Abaixo disso ou acima disso, nós não enxergamos essa cor. Então, nós temos um espectro de luz visível, que vai lá do violeta, azul, ciano, verde, amarelo, laranja e vermelho. Sendo que a
cor vermelha tem um comprimento de onda maior do que a violeta. Então, todo o estudo de cromoterapia, todo o trabalho, todos os tratamentos cromoterápicos vão se basear em princípios científicos. E o primeiro deles é que a luz é composta por uma variedade de cor, cada uma com sua frequência específica. Por isso, às vezes, há pessoas mais sensíveis, às vezes cegos, que conseguem distinguir cor. Claro que ele não vai saber dizer se que aquilo é um amarelo, que aquilo é um verde, que aquilo é um preto, porque não conhece a cor, mas sabe distinguir, tem a sensibilidade de perceber essa frequência que gera, que há também uma temperatura de cor. E que essa luz também, ela causa reações em contato com os olhos e com a pele, que são as nossas duas formas de absorver a luz. E que isso pode desencadear reações fisiológicas e reações emocionais. Esses efeitos, naturalmente, para diferentes cores, com diferentes comprimentos de onda, vão ser diferentes em cada caso. Essa captação da luz pela pele e pelos olhos, ela ocorre por meio de um processo biológico, que é muito específico de cada cor e de cada corpo, mas de qualquer forma, independente da forma como a luz é absorvida e como a luz é percebida, ela vai provocar reações biológicas. A luz na pele é absorvida através da melanina, que é uma produção, que é produzida pelos melanócitos que estão em nossa pele, que são responsáveis pela absorção dessa luz e especialmente a luz ultravioleta. Isso vai afetar os nossos processos fisiológicos, como por exemplo, a produção de vitamina D. A gente sabe que a maior fonte de vitamina D é essa captação que a pele faz através da luz, por efeito da luz. E pode penetrar na pele, interagir com as células e os tecidos. Isso aqui é que nos pega, tá? Quando essa luz interage com as células e os tecidos, elas são capazes de provocar regeneração dos tecidos e das células. E nos olhos, como é que isso é feito? A luz entra através da córnea, que é essa camada transparente nos nossos olhos. O cristalino ajuda a focar essa luz até dirigi-la através de sinais elétricos para a pupila, que fica, para a retina, perdão, que fica no fundo dos olhos. E é lá que vai se dar essa captação da cor, essa leitura através de pigmentos da retina. Só que essa informação, ela vai ser levada através dos nervos ópticos para o sistema nervoso. Então, na verdade, os olhos captam a luz e a cor, mas quem faz a leitura disso é o cérebro. Por isso é diferente para cada pessoa. Cada pessoa, inclusive cada cultura, vai ler isso do ponto de vista não só físico, mas sobretudo do ponto de vista emocional. Lembra daquela história da roupa, se era do vestido, se era rosa ou se era cinza, que zoou tanto aí na internet? É diferente realmente para cada pessoa. Tudo bem, vamos considerar que a gente podia estar vendo aquilo sobre luzes diferentes, sobre cores de luz diferentes, tá? Mas é de qualquer forma essa percepção, né? Diria, né? Dora está vestida, Dora está com um vestido que é amarelo limão ou que é verde limão. Para cada um vai enxergar isso de uma forma. Como é que isso se dá, essa leitura das cores se dá nos olhos? Na retina existem dois tipos de células.
cones e bastonetes. Os bastonetes, que são esses aqui, eles são responsáveis pela visão com baixa luminosidade. É o que vai nos fazer permitir que a gente faça essa leitura no claro escuro. E os cones que aparecem, que são de 3 tipos, eles vão ler 3 cores apenas: vermelho, verde e azul. Apenas essas 3 cores. A partir dessas 3 cores, que têm comprimentos de onda diferentes, sendo o azul com menor comprimento, o verde com um comprimento médio, que são os cones, M-cones, e o vermelho, que tem o maior comprimento de onda, nós vamos ter a leitura de todas essas cores. Mas nós, claro que nós não só enxergamos verde, vermelho e verde, porque essas frequências, elas se cruzam e quando esses pacotes são enviados para o cérebro, ele reúne isso, tá? E compõe a cor que nós enxergamos. Ok? Vem daí a percepção da cor por cada um de nós, que é o resultado da leitura que o nosso cérebro faz desses três comprimentos de onda, tá? Que é captado pelos pigmentos dos cones. Por isso essa percepção, ela é complexa e ela é subjetiva. E vai depender de alguns fatores, como da sensibilidade dos cones da rotina a diferentes comprimentos de onda para cada um. Vai depender da intensidade e da pureza das cores, mas vai depender também de fatores individuais, como idade, como saúde ocular e como experiência pessoal. Algumas pessoas vão se sentir muito bem com determinada cor, outras não. E isso pode ter referências, na vivência, isso pode ter referências culturais. Vocês sabem que o branco é a cor do luto no Oriente, né? Para nós é o preto, para eles é o branco. Isso caminhou com tanta ênfase que a psicologia se interessou por esse assunto e tem estudado isso profundamente. Nós vamos ver isso na arquitetura, as cores usadas dessa forma na arquitetura, nos ambientes internos, mas vamos ver especialmente isso usado no marketing. Eu acho que ninguém conhece um fast food que seja azul com verde, né? Porque são cores frias. Fast food fala de alguma coisa que é agressivo, que é rápido, que é masculino. Então, quais são as cores do fast food? Vermelho, amarelo, laranja. Tem que ser desse jeito. Isso é muito explorado. As empresas trabalham isso, né? Que cor vai passar mais a sensação de credibilidade? Que cor vai passar mais uma sensação de calma, de tranquilidade? Tá? Por que os hospitais usam o branco, mas mesclam aquilo com o verde e o azul? Porque são cores tranquilas. Se você coloca num hospital cores que sejam berrantes, tá? Você vai excitar esses pacientes de tal forma que não vai conseguir que eles encontrem esse equilíbrio. Mas eu vou me ater a essas 4 cores, que são as cores que são usadas aqui na cromoterapia, por recomendação dos espíritos. No nosso aparelho de cromoterapia, que foi desenhado sob orientação dos espíritos dessa casa, nós temos as lâmpadas laranja, azul, violeta e verde. E elas funcionam num tempo determinado, como acho que todo mundo aqui já passou pela reciclagem, elas funcionam num tempo determinado e numa pausa. Tá?
E é muito importante isso, porque são pacotes. Tá? Eu coloco as cores e não só elas têm uma sequência, como existe uma pausa num determinado ponto e numa determinada sequência delas. Então a laranja vai ter uma função energética, vitalizadora, para trazer alegria, para trazer otimismo, não tanto como o vermelho, que é do físico, e nem tanto como o amarelo, que é do intelecto. Porque o laranja é uma combinação de vermelho com amarelo. E vai estimular os nervos e tem uma relação com o plexo funcional. Nós vamos falar sobre esses plexos, tá? Já o azul, se com o laranja, se eu excito, com o azul eu acalmo. Acalma, diminui o ritmo cardíaco, reduz o calor do corpo. O violeta tem uma função cicatrizante e cauterizante. É o menor comprimento de onda, como eu lhes disse, nesse espectro que vai do vermelho ao violeta. O violeta tem o menor comprimento de onda, mas também a mais alta vibração, a maior frequência. Por isso penetra bastante fundo na epiderme, bastante profundo. E é uma combinação do vermelho, que é quente e masculino, e do azul, que é uma cor fria e feminina, do índigo, azul índigo, que é uma cor fria e feminina. E o verde vem nesse fechamento, que é uma cor que tem a função de fixar as demais. E vai trazer, com isso, ela traz equilíbrio, traz harmonia, traz serenidade, porque é uma mistura de um amarelo que está ligado à sabedoria e intelectualidade, e do azul, que é uma cor que está ligada à espiritualidade. O verde é a cor que nós vamos ligar à natureza. Vocês já pensaram sobre isso? E se as árvores fossem roxas? E se o céu fosse laranja? Como seria? Como seria conviver com isso? Os benefícios para a saúde são imensos. Alívio do estresse, da ansiedade, com essa exposição às cores frias. A melhora do sono, porque regula, atua nesse ciclo circadiano, que é o período de 24 horas de um dia, e auxilia na produção da melatonina, que é o hormônio do sono. O alívio da dor, há estudos que mostram isso, que determinadas cores podem ajudar nessa percepção da dor. A dor é uma percepção própria, individual, a dor não é igual para todo mundo. Mas a cromoterapia pode ajudar nisso. A melhora do humor e do bem-estar, já que nesse estado de calma, que também, né, a melhora do sono já melhora bastante o humor, né? Há de se convir que sem dormir nosso humor não é assim o mais maravilhoso, não. Cicatrização e regeneração, né, ajuda nesses processos, por isso é muito indicada a cromoterapia em casos de convalescência de cirurgias, depois de lesões, e por aí vai. Estímulo do sistema imunológico, equilíbrio emocional e mental, aumento de energia, de vitalidade, e por aí vai. E assim surgiram vários métodos terapêuticos, vários. Todos eles com o mesmo princípio. Projeção da luz sobre os plexos, que é o que é feito aqui. A respiração da cor, que é você inalar e imaginar que aquele ar ele tem uma determinada cor e levá-lo até o órgão específico. Afirmações com cores. Banhos de sol, tão falados. Se toda essa frequência se provém do sol, sabe? O banho de sol já é cromoterápico. A paisagem cheia de cores, abundante em cores, sabe? É um tratamento
cromoterápico. Portanto, sentar, olhar a natureza, acalma, relaxa, traz insights. A cromoterapia ambiental, como a gente falou, o uso das cores nos ambientes, nas roupas, embora nas roupas elas chamem muito mais a atenção de quem vê do que de quem veste. Por que isso? Porque a cor na roupa, ela tem menos efeito para nós. Mas para o outro que nos vê, nós somos a paisagem do outro. Podemos fazer essa leitura. Alguns dizem, até alguns estilistas dizem que a gente se veste para a alegria das pessoas. Que a gente deveria pensar nisso quando a gente escolhe uma roupa. A água ativada pela luz solar, né, que é colocar a água em garrafas de vidro, vidros coloridos, e se coloca para tomar sol, de tal forma que esse sol vai captar essa radiação dessa cor e ao ingerir você vai ter esses benefícios. A mentalização das cores, você imaginar as cores envolvendo determinadas cores, envolvendo situações, envolvendo pessoas, envolvendo ambientes. Lâmpadas coloridas ou papel celofane, e no caso da lâmpada envolvendo a lâmpada ou não, só a aplicação, porque tem transparência, permite, é translúcido, permite que a luz passe através do papel e que beneficie dessa cor. A cromocristaloterapia, que une as duas coisas, que é a frequência do cristal com a frequência da cor que ele emite. Porque uma cor é emitida porque ela absorve todas as outras e ela emite aquela que você vê. As pirâmides cromoterápicas, bastão cromoterápico e várias coisas, qualquer coisa que trabalhe nesses princípios da cor. E a reciclagem? A sala que os espíritos preparam para nós, para a reciclagem, é uma sala especial. Ela tem filtros. Ela é especialmente preparada para que isso aconteça. Para que os espíritos desencarnados, com especialidade médica, no caso dessa casa, a equipe de irmão Leocádio faz isso, medem a frequência de todos os órgãos e do conjunto do organismo da pessoa e, através da central nervosa, atuam para promover esse reequilíbrio. Essa é a reciclagem. O objetivo é conseguir, é se chegar através disso, a partir dessa leitura que os espíritos fazem da nossa frequência, chegar em uma composição de frequência de todos os órgãos e do conjunto do organismo como um todo. Mas para isso, nós precisamos fazer também a nossa parte. Nós precisamos estar em estado de relaxamento e ter a consciência de que estamos ali para buscar o equilíbrio. E nada mais indicado do que um estado de prece, de conexão com aquele momento. Eu imagino que muitos aqui já ouviram falar das relações de chakras com cores. Nós não vamos usar a questão as questões dos chakras, porque os chakras são um trabalho da cultura oriental e demandam ainda uma série de estudos para que a gente entenda isso de uma forma científica. E como nós temos um compromisso nessa casa com a ciência, nós vamos usar o que a ciência entendeu até agora, que são os plexos, tá? Não estou dizendo que está certo nem errado, que é bom ou que é ruim. Só estou dizendo que precisamos, que sob a orientação que nós temos nessa casa, é trabalhar com plexos. Pode ser que os chakras venham a ser exatamente os plexos, que se chegue a isso. E o que são esses plexos?
Esses plexos são pontos, são redes, são interconexões em nosso corpo, em nosso organismo, onde se cruzam vasos sanguíneos, os vasos linfáticos e os nervos. E eles têm uma poderosa função de receber e distribuir os sinais elétricos sensoriais e motores do corpo físico. Irmão Green nos diz que o organismo é inteligente, mas os plexos são o top do top. Que eles são núcleos com um grau de inteligência muito superior, porque são núcleos que têm especialismos. Aqui a gente trabalha sob orientação dos espíritos com 3 plexos. E esses plexos, com 3 plexos principais, porque cada um deles é uma reunião de outros plexos, porque são muitos os que temos no corpo. E Irmão Green nos diz que os 3 plexos representam, em essência e excelência, inteligência. E que eles são campos abertos para buscar exatamente esse equilíbrio inteligente do nosso organismo. Por isso, esses pontos são tão poderosos que é através deles que nós trabalhamos os produtos mediúnicos aqui, o passe e o algodão energizado. Então, quando nós vamos fazer os passes, nós vamos nos valer o médium que faz o passe, ele vai se valer dos plexos para intensificar, para que essa ação seja mais efetiva. E o algodão é sempre recomendado que seja colocado sobre o plexo. No nosso caso, a gente recomenda que seja sobre o plexo solar. Não esquecendo que, apesar de toda a inteligência dos plexos, o centro de comando é sempre o espírito. E como é que se dá essa comunicação? Esse espírito, ele vai projetar no corpo físico essa vida, esse centro vital de equilíbrio, e vai fazer isso através do perispírito, que é a camada que faz uma ligação entre o corpo físico e o espírito. Portanto, ele nos diz que no perispírito existem pontos essenciais que têm ligação com a morfologia e fisiologia humana. Os nossos plexos estão ligados a pontos no perispírito que vão promover a nossa vitalidade. É isso que nos dá vida, é isso que faz a diferença de um corpo vivo, vitalizado, para um corpo amorfo. O que são os 3 plexos que nós trabalhamos? É o plexo cerebral, que está nessa região da cabeça e que envolve o plexo cervical e o plexo coroide. O plexo solar, que está por aqui, envolve o plexo braquial, o plexo cardíaco e o próprio plexo solar. E o plexo funcional, que envolve o plexo sacral e o plexo lombar. Nesses 3 plexos é que nós vamos trabalhar. A saúde é concebida nessa casa como um estado de equilíbrio desses plexos. Quando esses plexos eles estão em equilíbrio pelo campo elétrico, pelo momento magnético e pela ordem da inteligibilidade, e eles estão em equilíbrio quando eles estão em rotação horária, nós temos saúde. Os espíritos reconhecem, quando eles fazem a leitura do nosso estado físico e energético, eles reconhecem isso pela forma como estão os nossos plexos. Porque esses plexos, nessa inervação, né, entre nervos, vasos sanguíneos
e linfa estão ligados a todos os órgãos do nosso corpo, a todos os tecidos, a todos os sistemas. Se ele gira num sentido que não seja o horário, tem um problema ali. E é assim que eles vão perceber isso. Se você estiver mais sensibilizado, você vai perceber isso durante a reciclagem. Você vai perceber esse movimento nos seus plexos. Se não estiver tão sensibilizado, também acontece. Bem, nós poderíamos dizer que há algumas recomendações para se fazer a reciclagem, tá? E nada, porque o tratamento que é feito durante a reciclagem é, na verdade, um estímulo para que seu corpo responda aquele tratamento que os espíritos estão trazendo. Por isso, é preciso que cada um de nós faça a sua parte também. Em relação ao ambiente, esse ambiente precisa estar escuro, porque a única luz, a única frequência que deve estar ativa é a da luz, especificamente, que está sendo colocada lá. E também por causa da ação dos espíritos, de algumas questões do ectoplasma, que são outras questões. A pessoa, preferencialmente, deve estar deitada e vestida com roupa de algodão leve e clara. Se você estiver em tratamento realmente, sabe? Um tratamento específico, sabe? Atente-se a isso, tá? Roupa clara e de algodão, tá? Por que isso? Para que não haja outros filtros que impeçam essa frequência, que impeçam essa radiação da luz. Essa posição, a posição da lâmpada, que já está colocada para nós, né, e dirigida para o plexo solar, mas, sobretudo, a coisa mais importante aqui é que a gente se mantenha em prece. Vejam que quando a gente reúne os benefícios da cromoterapia com os benefícios da reciclagem, nós estamos potencializando algo que é grandioso. Nós precisamos entender que esse é um momento de cuidado, é um momento muito especial que os espíritos devotam a nós nessa casa. E que as respostas que nós buscamos, essa é a hora de fazer as perguntas, de se colocar, de pedir, de agradecer, mas, sobretudo, de fazer como a lâmpada faz, pulsar, é perguntar, é falar, mas também é ouvir. É parar quando a lâmpada diz, irmão Grimm, que tudo informa e comunica. Isso também é uma informação. É preciso pulsar. Almissatas também falou isso, não é verdade? É preciso pulsar na vida. Então, esteja aberto para se colocar nesse momento da reciclagem, mas, sobretudo, esteja aberto para ouvir, porque essa resposta vai vir. Vai vir durante a reciclagem, mas vai vir também em outros momentos, se você se colocar, como o professor Mauri dizia, em estado de prontidão para ouvir, para receber e para fazer a leitura dessa informação. Bem, era isso que eu tinha para vocês hoje. Eu peço desculpas pela biologia, pela física, mas eu entendi que um pouco disso era necessário para que se tivesse essa compreensão. Tá? Boa noite a todos, muito obrigada pela paciência, pela atenção. E vamos nos manter em prece, em conexão.